Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô muito feliz, acho que vocês já devem imaginar aí o motivo. Lexi vai voltar, vai ter uma participação aí da atriz Tchê no próximo episódio, no episódio 10, intitulado Brief. Já tem vídeo aqui no canal em que eu faço uma análise do promo, a gente comenta um pouquinho sobre a volta da Lexi, então você pode assistir clicando aqui em cima ou aqui na caixinha de descrição. Nesse vídeo você vai ver que a minha felicidade transcende o entendimento. Mas nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho mais do episódio 9, que também foi um episódio muito emocionante, foi totalmente focado na Ted, e a gente conheceu um pouquinho mais do passado dela, entendeu um pouco mais dos sentimentos dela, e eu vim aqui resumir pra você que não entendeu o que aconteceu nesse episódio, você ficou ali meio perdida, vim explicar tintim por tintim de tudo o que aconteceu. Se você ainda não assistiu o vídeo da Lexi, eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu falei, vai lá assistir, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu vou ficar muito feliz, ajuda demais o engajamento do canal, e eu tô rumo aí os 10k, a gente vai chegar nesses benditos 10k, tô feliz pra caramba, eu não vejo a hora dele chegar. Também já curte esse vídeo, porque como eu disse, ajuda pra caramba, engaja o canal, e esses 10k tem que chegar, ele vai chegar em nome de Jesus, então não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito. E dito isso, roda essa vinheta. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer nas análises. Esse vídeo eu vou resumir o que aconteceu e explicar desde o começo até o final a história da Ted, pra vocês entenderem como ela chegou naquele ponto ali tão traumático e tão depressivo. Ao invés de eu bater cada partezinho do sonho dela, das alucinações, eu vou explicar um pouquinho mais de uma forma geral. Vamos começar se livrando das outras partes que não sejam a Ted. Nesse episódio a gente viu um pouquinho mais dos sentimentos do Owen também. A Amélia foi tentar ajudar ele na casa com as crianças, né, principalmente ali com a Alicent, porque ela tá sentindo falta da mãe, a bebê tá chorando muito, e como ela tá totalmente sem condições, ela nem tá comendo, ela não tá falando, eles acabam tendo que colocar inclusive uma sonda, que é isso que a Amélia vai fazer na casa do Owen, levar isso aí pra ele, e quando chega lá ela acaba ajudando e conversando bastante com ele. Depois de conversar com ele, ela joga inclusive muitas coisas na cara dele, mas antes disso ele começa a falar que ele não consegue perdoar a Ted, que ele não consegue fechar os olhos do que aconteceu, e no começo parece até um pouco hipócrita, né? Você fala, poxa vida, né, Owen? Mano, tipo, muita gente fala, ele traiu também, como que ele não perdoa? Embora, é o que eu já falei em inúmeros vídeos aqui, cada situação é uma situação, o que a Ted fez foi totalmente diferente do que ele fez com a Cristina, embora traição seja traição, mas eu não tô aqui pra ficar defendendo o Owen. Foi-se o tempo em que eu vim aqui pra tentar defender personagens, eu acho que cada um vai ter sua opinião, e não adianta que eu fale aqui que vai mudar sua opinião, nem que vocês vão falar que vai mudar a minha, então vamos só passar pelos fatos, tá, gente? Vamos nos abster aos fatos. Então a gente viu ele falando ali que ele não conseguia deixar passar tudo que aconteceu, que ela mentiu a vida inteira pra ele, tá, sobre a Edsa, foi uma década de mentiras, e então a Amélia joga na cara dele, ela fala, olha, querido, ela fala o que todo mundo queria falar pra ele, né? She probably had PTSD from losing the love of her life in a horrific tragedy. You of all people should understand that. Then why didn't she just tell me that? Do you walk around telling everyone about how you strangled Christina? Fala, olha, você também traiu a Cristina, quem é você pra falar alguma coisa? E aí ela fala, não, mas foi diferente. E inclusive ele fica muito bravo, fala, não, vai embora, Amélia, é melhor você ir embora. E ela fala que não vai, mas enfim, ele fala, foi diferente e tal. E aí a Amélia começa a jogar um monte de coisa na cara dele, fala da Cristina. Inclusive a Cristina é muito mencionada nesse episódio, tem vários momentos de flashback na cabeça da Ted, tem várias frases em que o nome Cristina é citado várias e várias vezes. O que é maravilhoso pra gente que é fã, né? Porque só de citar o nome a gente já fica muito feliz. Então, sei lá, eu achei... no fundinho do meu coração eu pensei, mano, imagina se tem uma participaçãozinha assim, até que pequenininha da Cristina, ia ser maravilhoso. Mas claro que não teve, né? Então, a gente viu ele falando tudo isso e a Amélia comeu a cabeça dele ali, né? E falou, inclusive, cara, sobre o estresse pós-traumático, ele falou, ela tem que lidar com isso, todo mundo perdeu o The Look e tal, ele tava sendo bem grosso, tanto que é por isso que a Amélia joga tanta coisa assim na cara dele, e inclusive uma das coisas que ela fala
meu, você já teve estresse pós-traumático, você enforcou a sua namorada, você enforcou a Cristina. E ele fala, não, mas foi diferente. Ela falou assim, mas foi o seu estresse pós-traumático, esse aqui é o dela. Você teve o seu estresse e você teve ajuda. Eu tive os meus problemas e eu tive ajuda. Agora é a hora da gente ajudar a Ted. Resumidamente, foi basicamente esse o outro arco que não seja dentro da cabeça do Ted, da Ted nesse episódio. Então, foi basicamente isso que aconteceu com o Owen. O Owen parece muito mais aberto agora no final do episódio a, de fato, perdoar. A Amélia conseguiu fazer ele entender que ele não precisa perdoar e voltar com a Ted, mas que ele pode só perdoar e seguir a vida, porque como a própria Amélia falou, perdoar liberta, é alguma coisa que não tem explicação. Perdoar faz com que as coisas e a vida consiga andar, tanto que no final do episódio, né, a gente vê a Ted melhor. Fiquei muito feliz de ver a Ted melhor. Eu achei que ia acabar com ela ainda depressiva. Fiquei muito, muito, muito contente quando eu vi que ela ficou bem no final do episódio. Cara, esse foi o momento que eu chorei, quando eu vi que ela tava bem, porque eu achei que por outro lado do episódio eles iam, sei lá, talvez fazer isso um grande problema pra Ted. Eu achei lindo o final, ela com o bebezinho no colo, o Owen entrando, e eu acho que eles vão sim, enfim, se resolverem de alguma forma. Mas falando sobre a Ted, vamos passar pela ordem cronológica do que aconteceu com a Ted. Muita gente estava perdido, falando, meu Deus, quem é a Allison? Talvez vocês não tenham prestado tanta atenção assim nos episódios finais da temporada 16, ou talvez você tenha esquecido, você não tenha revisto e você não esteja entendendo nada. A Allison foi inclusive muito citada nesses últimos episódios, inclusive quando a própria Ted conta pro Owen, né, finalmente, que ela foi o amor da vida dela, e o Owen debocha, fala, cara, a gente botou o nome da nossa filha, o nome da sua ex, você é louca, sabe? Você nunca me contou, enfim. Toda aquela coisa que aconteceu, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás. Então, nesse episódio aqui, a gente começa a entender um pouco mais do relacionamento dela com a Allison. A gente já tinha visto bastante disso quando ela reencontra a antiga namorada da Allison lá no bar, naquele hotel, que a gente tem todo aquele episódio, flashbacks, assim, contando a história. A gente já sabia que a Allison morreu no 11 de setembro. A gente... É 7 de setembro ou 11 de setembro? 11, né? No 11 de setembro. E a gente já sabia disso, era uma informação que a gente já tinha. A gente já sabia que ela tinha ficado com ela, mesmo as 3 moravam juntos, a Allison, a namorada da Allison e a Ted, então a Ted já tinha traído a amiga dela, ficando com a namorada da amiga, né, com a Allison, e ela já batia nessa tecla de que a Allison era o amor da vida dela. Então nesse episódio a gente acabou conhecendo um pouco mais da Allison, viu um pouco do que aconteceu no prelúdio daquela manhã antes de tudo aquilo acontecer, que elas estavam juntas, e que a Ted se sentia culpada, porque pouco antes dela ir trabalhar, dela sair, ela tinha chamado, a Allison tinha chamado ela pra comer panquecas, e ela fala, não, eu tenho que ir. E então ela fica se culpando, que talvez se ela tivesse aceitado comer panquecas com a Allison, ela não teria ido pra aquele prédio e ela não teria morrido no 11 de setembro. E essa culpa que a Ted sente é uma coisa que ela guardou dentro do coração dela, é uma coisa que persiste na cabeça dela até os tempos atuais. Então é um dos fatores em que ela tá remoendo ali dentro desse sono. Partindo então, esse sono, essas alucinações que ela tá tendo, eu interpreto como um sono, como sono não, como um sonho, que ela tá ali na cama e tal, ela acaba dormindo e alucinando com isso, e não de fato uma alucinação, né? Eu considero sonhos, porque ela tá ali na cama, talvez ela durma e pense sobre isso, e não alucinações como a Meredith, por exemplo. Eu acho que é uma coisa mais dentro da cabeça dela mesmo, tanto que a gente viu como ela tava vendo o Owen, como ela tava vendo tudo à volta dela. E ela não conseguia nem se mexer, ela tava imóvel, ela não conseguia comer, teve que ser colocado ali soro, né, pra ela poder ser alimentada e tudo aquilo. E seguindo a história da Ted, então, no primeiro momento ela conheceu essa amiga e aí se apaixonou por ela, que se tornou o grande amor da vida dela. E no 11 de setembro ela acabou falecendo. Logo após o 11 de setembro, a Ted se alista pro exército, e no exército ela conhece, se apaixona e ancora no Owen. Ela vê o Owen como o amor da vida dela, alguém que ela vai amar aí até os momentos atuais, até mais de 10 anos depois. E é o cara que é o sonho pra ela, é o objetivo de vida, é o homem que ela não vai viver sem. Então ela cria esse amor irracional, esse amor que é platônico, porque ela nunca vai ser correspondida na cabeça dela. E com esse amor tão grande, ela sofre, ela é decepcionada, ela se frustra, porque o Owen nessa época aí do exército, ele tinha um noivado com aquela garota, a Beth, né?
E quando o Owen sai do exército, ele acaba voltando pra Seattle, e em Seattle ele acaba encontrando a Christina, se apaixonando pela Christina. Ele já não tá mais, obviamente, noivo aí da Beth, inclusive ele acaba vendo a Beth de novo, mas a gente já sabe disso. E aí, quando a Christina precisa de um novo cardiologista ali no Seattle, ele chama a Ted. Mas a Ted entende que seria pra voltar com ele, pra recuperar o contato. Ela cria esperanças, afinal ela nunca deixou de amar o Owen. Mas quando ela chega lá não é nada disso, o Owen já tá apaixonado pela Christina e nunca viu a Ted dessa maneira e só como uma amiga. Então a Ted acaba tentando superar, embora por muito tempo ela fique lutando, querendo ali o Owen e tal. E quando ela não consegue, ela acaba conhecendo o Harry. O Harry é aquele paciente maravilhoso que a gente ama, né? Não sei, acho que é unânime, todo mundo ama o Harry. Que ele era um paciente cardíaco, que ele não tinha plano de saúde e que bancasse aí o transplante de coração, se eu não me engano era um transplante de coração que ele precisava, ou algum sistema, alguma coisa assim, e ele acaba usando o plano da Ted e aos poucos eles vão se apaixonando, é uma história muito bonita, tanto que todos os fãs estavam muito magoados que durante todas as histórias contadas pela Ted e que foram relembrando o passado dela, em nenhum momento o Harry foi citado, então tava todo mundo muito magoado, falando, mano, esqueceram o Harry esquecido no churrasco, e nesse episódio ele acaba sendo um pouquinho citado. Eu achei que poderia ter sido mais citado, mas eu vou chegar nessa parte e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Harry. Então, nesse momento aqui, ela se apaixonou pelo Harry e o Harry acaba falecendo e a gente tem toda aquela coisa dramática de mandarem a Christina operar e a Christina opera sem saber que é o Harry e quando ele morre, ela tem toda aquela coisa de ficar repassando pra Ted como foi a morte dele e a Ted sempre cobrando a Christina e quando chega no final a Ted fala que não teria feito exatamente a mesma coisa que a Christina fez e é tão triste, é tão doloroso, machuca tanto que eu tô emocionada só de me lembrar o quanto a Ted sofre, o quanto é muito sofrido, é muito dolorido, e a gente vê esse amor da Ted ali pelo Harry tão grande, tão bonito, e não ser lembrado atualmente, sabe? É muito desrespeitoso até eles simplesmente apagarem. Então nesse episódio a única desculpa que a gente conseguiu dar durante a live, né, muita gente tava comentando, é que talvez esse tenha sido o único núcleo da vida da Ted que tenha sido resolvido de alguma forma, porque depois que a Christina passou e falou tantas vezes o que ela tinha feito e a Ted concordou que ela não poderia ter feito de outra forma, ela não teria feito de outra forma, que meio que ficou como resolvido, ela aceitou a morte dele e aquilo foi um assunto que não ficou pesando na consciência dela, então por isso talvez o Harry não tenha sido tão citado assim. Quando o Harry morre, ela começa a seguir em frente outra vez e ela acaba se relacionando com aquele terapeuta após o acidente do avião que vai lá ajudar todo mundo e ela acaba se relacionando com ele. Então esse terapeuta vai embora e depois a Ted acaba indo embora também pra Alemanha e quando ela vai pra Alemanha ela fica fora da série por algumas temporadas. Quando ela volta é com o Owen indo visitá-la, o Owen vai até a Alemanha e se declara pra ela após uma conversa com a Melly em que ele supostamente entendeu que na verdade o amor da vida dele sempre foi a Ted. Depois a gente tem toda aquela coisa dela expulsar ele e tal. E, bom, a gente já sabe que ela é engravida. E, se não me engano, na temporada 15 a gente já sabe que ela tá grávida e ela acaba contando pro Owen e o Owen fica muito feliz, né? O Owen é pai, né? O sonho dele é ser pai, então ele fica ali muito feliz, mas a gente tem todo aquele dilema mais uma vez quando ele finalmente se estabiliza com a Ted finalmente tá estabilizada emocionalmente, começando a se estabilizar. Mais uma coisa que é a gravidez da Amélia. A Amélia tá grávida do Owen, ela tá grávida do Link, de quem que é essa criança, mais um problema na cabeça da Ted. Então, quando finalmente se descobre que o filho é do Link, olha gente, que história longa, né, meu Deus. E quando a gente sabe que o filho é do Link, aí ela começa meio que, vamos ficar tudo bem, agora vai ficar tudo bem ali o Owen. E não fica tudo bem ali o Owen, porque ela começa a se relacionar com o Tom, parece que ela se sabota, não sei, por algum motivo ela acaba se permitindo se sabotar e ficar e trair o Owen com o Tom. E a gente já sabe tudo o que acontece, gemidão do WhatsApp, e como se já não bastasse essa treta aí, que ela já tá muito cansada, sendo ridicularizada pelo hospital, ela tá tudo aqui, todo mundo se metendo onde não tem que se meter nessa relação, afinal, quantas pessoas já traíram outras pessoas ali, ninguém é alguém pra julgar alguém ali no Seattle Grace, né, no Seattle Grace, gente, meu Deus, no Grace Lohan, quem é alguém pra julgar alguém? Todo mundo já traiu todo mundo, mas todo mundo parece que tem alguma ponto de fala no meio dessa história, todo mundo quer opinar, todo mundo tá falando sobre ela, e não bastando isso, a gente tem aí a pandemia, toda essa onda
tudo isso que tá acontecendo no mundo e ela não consegue ver uma cura, ela trabalha e não consegue respostas e tá todo mundo morrendo. Então junta tudo isso com o fato de que o DeLuca é esfaqueado, ela não consegue salvá-lo, então ela fica com a mente extremamente pesada, e então tudo que foi juntando ao longo dos anos, uma bolinha que ela teve que superar, vira uma grande bola de neve, e quando o DeLuca morre e ela se sente essa culpa tão grande, principalmente depois que a própria Bailey fica batendo na tecla de que quer revisar, eu acho que tudo foi uma grande bola de neve pra chegar ali naquele funeral, naquela homenagem ao DeLuca, que é quando ela trava de vez e ela tem ali uma espécie de ataque de pânico, uma espécie, eu não sei exatamente, uma crise de ansiedade, ela entra naquela depressão profunda que é esse episódio todo. Então essa é a story time da Ted. Nesse episódio a história é resolvida após uma conversa com a Meredith, em que a Meredith basicamente fala tudo isso aqui que eu falei pra vocês, mas mais resumidamente a Meredith dá um gancho de que em todos os momentos ela foi humana, ela tentou superar a dor de perder a Alyson já se jogando num amor pelo Owen, ela tentou se recuperar dessa dor do Owen ter escolhido a Cristina se jogando no relacionamento com o Harry, e depois se jogando no relacionamento com o Owen outra vez, e quando ela tava com o Owen e teve toda essa coisa da Amélia, ela se jogou no relacionamento com o Tom. Então ela só é humana, e quando ela entende isso, ela acorda, e é lindo a cena em que ela acorda, em que ela desperta, e ela, tipo, a gente vê ela viva, sabe? É claro que ela não ia morrer, mas é tão bom saber que ela voltou. Eu fiquei muito feliz, eu não imaginava que eu ia ficar tão feliz vendo ela voltando, eu achei emocionante pra caramba, e realmente eu fiquei muito contente que foi assim que resolveu o arco desse episódio. Eu achei um episódio belíssimo. O único defeito nesse episódio pra mim é que a Alyson, embora ela já tenha sido mencionada desde a temporada passada, a gente não tem nenhum afeto emocional, a gente não tem algo que a gente se interesse, a gente queira saber, a gente sofra junto com a Alyson. Então, embora a gente tenha curiosidade, todas as cenas em que aparecem as atrizes contracenando ali, conversando, eu não vi a química. Então, quando ela morre de vez e quando a Ted tá ali chorando e a gente tá vendo ela sufocando, se fosse o Harry, por exemplo, a gente teria chorado muito, eu teria chorado demais, eu teria me tocado, porque era um personagem que a gente amava, era um personagem que a gente criou um afeto. E essa menina, a Alyson, a gente mal conhece, a gente vê elas ali elas ali interagindo, e eu não sentia nenhuma química, eu não sentia, tipo, igual a Alex vai voltar aí no episódio que vem, e a gente só de ver o promo já ficou, ai meu Deus, sabe? Porque são personagens queridos, a gente tem um elo, a gente gosta. Agora essa Alyson apareceu de repente. Eu acho que essa história teria sido muito mais bem aproveitada se eles tivessem inventado um arco com o Harry, que talvez, tipo, a história tenha sido mal resolvida, ela perdeu o coração, foi partido do coração dela ali com a morte do Harry, talvez não precisava ter uma Alyson na história, podia ter trabalhado um pouco mais a história do Harry, que, não sei, qualquer coisa que sobre o Harry ali, talvez o trauma dela fosse sobre o Harry, não sei, tem tantas histórias que poderiam ter sido inventadas com o Harry, porque sei lá, foi um personagem que eu amava e todo mundo ama, não conheço ninguém que eu tenha falado e falo, nossa, o Harry, sabe? E ele foi citado 2, 3 vezes nesse episódio, então imagina se fosse o ator, se fosse ele ali morrendo, quanto que esse episódio não teria sido pesado? Se fosse ali o Harry que tava ela perseguindo ele, se tudo o que acontece, todos os momentos, as cenas românticas, sei lá, se fosse vários flashbacks. É claro que essa é a história dela, não tem como a gente mudar, fazer só porque é o que a gente quer, nem tudo é o que a gente quer, muito pelo contrário, essa era a história da Ted. A gente viu que, inclusive eu esqueci um ponto importante também, que antes dela perder a Alyson, né, ela também já tinha perdido os pais. Uma das primeiras coisas que acontece com ela é perder os pais dela morrem muito jovens, tanto a mãe quanto o pai, num pequeno espaço de tempo entre um e outro. Então ela já vem num trauma de perder os pais, depois se apaixonar pela Alyson, perder a Alyson, aí ela se apaixona pelo Owen, não pode ficar com o Owen, é inalcançável. Então ela fica com o Harry morre, e aí quando ela finalmente fica com o Owen, tá grávida do Owen, isso esquecendo o terapeuta, né, que foi muito rápido. E quando ela tá grávida do Owen, pode ser que o filho seja da Amelia, não sei o que lá, ela se sabota ficando com o Tom. E aí ela tá com o Tom, mas ela tá traindo o Owen e o Owen descobre. Então tem o gemidão do Zap. E quando tem o gemidão do Zap, o DeLuca morre ali, o cara que era parceiro dela cuidando da Meredith, ela não consegue curar a Meredith, ela tá com uma responsabilidade muito grande. Então é tudo uma grande bola de neve que faz com que ela entre nesse estado aí tão
grave, né? Mas tô muito feliz que no final tudo se resolveu. Esse foi um resumão desse episódio, mais explicado pra vocês entenderem como ela chegou naquele estado, por que esse episódio precisava ser focado nela, pra gente entender tudo o que aconteceu. A minha crítica final é que foi um bom episódio, eu gostei do episódio. Como eu falei, não tem aquele apelo sentimental, infelizmente, porque a gente não gosta da Elsa, né? Ela foi só um personagem que foi introduzido muito rápido, então não tem como a gente gostar tanto assim dela. Mas tirando isso, foi uma bela história, a história que contaram pra Ted. Tô feliz que ela não vai embora, muita gente cogitava que ela ia ficar realmente muito mal, talvez fosse uma deixa pra ela sair, pra April voltar, mas a gente nem sabe se a April vai fazer muitos episódios. Inclusive no site da Deadline hoje eles estavam falando sobre um episódio só, então a gente, é tudo muito variável, a gente ainda não sabe como vai ser. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo falando sobre Alexei, vou deixar aqui na caixinha de descrição, como eu já falei. Vai lá assistir e deixar um comentário, mas não antes de deixar um comentário nesse vídeo aqui, me ajuda pra caramba. Vamos fazer esse canal chegar nos 10k, tem vídeo todos os dias. Em abril a gente vai falar muito sobre Grey's Anatomy. Não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.